Podiam as paredes gritar o silêncio que ecoava dentro de David Alves? Nos corredores do Liceu Infanta Isabel em Lisboa, cada passo seu era um estudo em invisibilidade. Aos 16 anos, David carregava o peso do mundo nos ombros delgados e na forma como seu cabelo crespo, cuidadosamente tratado, parecia por vezes querer encolher-se, tal como ele. Os seus cadernos de desenho, gastos pelo uso, eram mais do que papel. Eram portais para universos onde a sua pele escura não era um ímã para olhares enviesados ou cochichos maldosos, onde a sua voz, tantas vezes engolida, podia ecoar em traços e cores. No Infanta Isabel, um liceu que se orgulhava da sua diversidade apenas nos folhetos, a realidade era outra. Era um microcosmos da Lisboa que fervilhava lá fora, com os seus elétricos amarelos a subir e descer colinas e o Tejo a espelhar um céu vasto, mas também com as suas fronteiras invisíveis, as suas hierarquias não ditas. David, bolseiro, vindo de um bairro na periferia que muitos colegas apenas conheciam de nome, e com um esgar de desprezo, Zona J qualquer coisa, era uma anomalia, um lembrete constante para alguns da sua própria sorte, e para outros um alvo. Ricardo Vasconcelos era o expoente máximo dessa outra Lisboa, a dos privilégios sussurrados e da arrogância ostentada. Loiro, olhos azuis, capitão da equipa de rugby, filho de alguém importante. Ninguém sabia ao certo quem, mas a aura de impunidade que o rodeava era suficiente. Para Ricardo, David era menos que nada, uma sombra divertida para pontapear quando o tédio se instalava. Os comentários começavam baixos. Olha o artista da favela, e depois subiam de tom. Vieste pintar as paredes com carvão? David aprendera a engolir, a transformar a raiva e a humilhação em linhas febris no seu caderno, monstros de tinta a devorar a brancura da página. Em casa, no pequeno apartamento que cheirava a café e ao guisado que a mãe Maria Alice deixava pronto antes de sair para o segundo turno da limpeza, o silêncio era diferente. Era um silêncio de cansaço, de preocupações não ditas, mas também de um amor imenso, palpável. Maria Alice, com as suas mãos calejadas e o sorriso que raramente chegava aos olhos ultimamente, via a sombra no filho, mas David protegia da fealdade do seu mundo escolar, tal como ela o tentava proteger das durezas da vida. Um dia, a subtileza estilhaçou-se. Era hora de almoço. O refeitório fervilhava com o ruído estridente de talheres e conversas. David encontrara um canto, como sempre, e desdobrava cuidadosamente um desenho novo, um guerreiro africano estilizado com escarificações que contavam histórias de orgulho. Ricardo, passando com o seu séquito habitual, parou. O seu sorriso era uma lâmina. — Que é isso, Alves? — Arte de gueto para decorar a barraca. Agarrou o desenho antes que David pudesse reagir. As gargalhadas dos amigos de Ricardo ecoaram, cada uma como um prego. David sentiu o sangue fugir-lhe do rosto, substituído por um calor que lhe subia pelas orelhas. As palavras de Ricardo, agora mais venenosas, sobre as figurinhas tribais e a selva de onde saíste, eram como ácido. Humilhado, paralisado, David apenas conseguiu ver o seu guerreiro ser machucado e atirado para o balde do lixo, entre restos de comida. Sofia Pereira, sentada a algumas mesas de distância, observou tudo. Os seus óculos de massa escondiam uns olhos perspicazes que não perdiam detalhe. Viu a forma como David se encolheu, como a cor parecia ter se esvaído dele, deixando apenas uma vulnerabilidade crua. Sentiu um nó no estômago, uma mistura de raiva por Ricardo e uma pontada de culpa pela sua própria inação. David não comeu. O sabor metálico da humilhação era tudo o que conseguia engolir. Levantou-se cambaleante e saiu do refeitório, procurando o único refúgio que conhecia, a biblioteca vazia, onde o cheiro a papel velho e o silêncio eram um bálsamo. Ali abriu um caderno novo e começou a desenhar, não um guerreiro, mas uma sombra disforme, com garras e dentes, a sombra de Ricardo, a devorar tudo o que era belo. O incidente no refeitório marcou um antes e um depois. David tornou-se ainda mais recluso, um fantasma nos corredores do Infanta Isabel. A sua arte, antes um escape para a beleza, tornou-se um diário visual da sua dor, as páginas povoadas por figuras atormentadas e paisagens sombrias. Sofia, por sua vez, não conseguia esquecer a imagem de David, a sua dignidade desfeita. Começou a observá-lo mais de perto, notando seus ombros cada vez mais curvados, o olhar permanentemente fixo no chão. Um dia, no final de uma aula de português onde se discutira a poesia da resistência de Agostinho Neto, Sofia aproximou-se timidamente. — Gostei do que disseste sobre o poema, aquilo sobre a voz que não se cala. David ergueu os olhos, surpreendido.
Raramente alguém se dirigia a ele, muito menos para elogiar. Murmurou um obrigado, quase inaudível. Aquele desenho no outro dia, Sofia continuou a voz baixa, era muito bom. O Ricardo é um idiota. Um brilho fugaz passou pelos olhos de David, uma mistura de gratidão e desconfiança. Não faz mal, mentiu ele, já a virar-se para sair. Mas Sofia não desistiu. Nos dias seguintes, procurava pequenas oportunidades. Um comentário sobre a matéria, uma pergunta sobre um livro. Aos poucos, David começou a baixar a guarda, reconhecendo em Sofia uma gentileza genuína, uma ausência da malícia que via em tantos outros rostos. A trégua, no entanto, foi curta. Ricardo, talvez sentindo que o seu controlo sobre David estava a diminuir, ou simplesmente porque a crueldade era a sua linguagem padrão, intensificou os ataques. Já não eram apenas palavras. Um dia, no corredor menos movimentado que dava para os balneários, ele e 2 dos seus capangas bloquearam o caminho de David. Perdeste alguma coisa, Alves? Sibilou Ricardo, o seu sorriso predatório. Antes que David pudesse responder, o seu caderno de desenhos foi arrancado das suas mãos. Desta vez, não houve hesitação. As páginas foram rasgadas com uma fúria deliberada. Os seus desenhos mais íntimos, um retrato da mãe com um sorriso cansado mas terno, um esboço de um pôr do sol sobre os telhados do seu bairro, sonhos de futuros possíveis, tudo reduzido a farrapos no chão sujo. Lixo, cuspiu Ricardo, empurrando David contra os cacifos. É o que tu e a tua arte são. A dor física do empurrão foi insignificante comparada à agonia de ver o seu mundo interior vandalizado. Uma raiva fria e profunda começou a borbulhar em David. Uma raiva que ele nunca soubera possuir, mas que o medo ainda conseguia sufocar. Quando os agressores se afastaram rindo, David ficou ali, encostado aos cacifos, a tremer, o som do papel rasgado ecoando nos seus ouvidos como gritos. Foi Sofia quem o encontrou. Tinha visto Ricardo e os amigos a dirigirem-se àquele corredor e um mau pressentimento apertara-lhe o peito. Ao virar a esquina, viu David no chão, rodeado pelos restos dos seus desenhos. Sem uma palavra, ajoelhou-se ao lado dele e começou a apanhar os fragmentos, com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a violência do ato. Eu vi, disse ela, a voz embargada. Vi o que eles fizeram. São uns cobardes. David não conseguiu falar. As lágrimas que ele tanto lutara para conter começaram a escorrer silenciosas e amargas. Sofia não tentou consolá-lo com palavras vazias. Apenas ficou ali, a ajudá-lo a recolher os pedaços da sua alma espalhados pelo chão. Naquele momento, no meio da destruição, uma ligação frágil, mas real, formou-se entre eles. Não os deixes ganhar, David, sussurrou Sofia, enquanto lhe entregava um maço de papéis rasgados. A tua arte é mais forte do que eles. Naquela tarde, em vez de ir direto para casa, David e Sofia sentaram-se num banco no Jardim da Estrela, não muito longe da escola. O sol de outono pintava o parque com tons dourados e melancólicos. David, pela primeira vez, falou. Falou da sua paixão pelo desenho, da forma como era a sua única verdadeira linguagem, do seu bairro, da sua mãe, do peso constante de ser diferente. Sofia ouviu atenta, partilhando também um pouco de si, das suas próprias inseguranças, do seu sentimento de não pertencer completamente ao mundo superficial e privilegiado de muitos dos seus colegas. Descobriram que ambos gostavam de hip-hop consciente, de artistas que usavam as palavras como armas contra a injustiça. Um pequeno sorriso, o primeiro em muito tempo, surgiu nos lábios de David. Ele não estava completamente sozinho. A amizade com Sofia foi como um pequeno broto de esperança no terreno árido da vida de David. Ela encorajava-o a continuar a desenhar, a não se deixar intimidar. Chegou mesmo a trazer-lhe cadernos novos e lápis de cor de boa qualidade, um presente que comoveu David profundamente. Ele começou a mostrar-lhe os seus desenhos secretos, aqueles que guardava apenas para si. Retratos da vida no seu bairro, cheios de uma dignidade crua. Estudos de rostos e mãos que contavam histórias sem palavras. E cada vez mais figuras poderosas, inspiradas em mitologias africanas que pareciam desafiar o mundo. Sofia ficava fascinada. Isto é incrível, David, dizia ela. Tens de mostrar isto a alguém. Isto é importante. O professor Antunes, de Educação Visual, um homem de cabelo grisalho e olhar gentil, também começou a notar algo mais em David. Via o talento inegável nos trabalhos que ele entregava, mas também a tristeza que pairava sobre ele. Um dia, depois de uma aula sobre o poder da arte como comentário social, chamou David à parte. David, começou ele, a voz calma, os teus trabalhos têm uma força invulgar, mas sinto que há algo que te prende.
Se alguma vez precisares de falar ou de um espaço para criar sem pressões, a sala de artes está aberta. David agradeceu, mas a desconfiança ainda era uma barreira difícil de transpor. Abrir-se completamente significava expor as suas feridas, e ele não tinha a certeza de estar pronto. Ricardo, entretanto, não era cego. Percebia a cumplicidade crescente entre David e Sofia, notava os olhares de encorajamento do professor Antunes, sentia o seu poder, antes absoluto sobre David, a ser minado. E isso, para alguém como Ricardo, era intolerável. A sua crueldade, antes impulsiva, começou a ganhar um contorno mais calculado. Se não conseguia quebrar David através da intimidação física e verbal direta, encontraria outras formas mais insidiosas. A era digital ofereceu a Ricardo a arma perfeita. Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto David esperava o autocarro para casa, absorto nos seus pensamentos e a rabiscar num pequeno bloco, um dos lacaios de Ricardo tirou-lhe uma foto de perfil, sem que ele percebesse. Horas mais tarde, o telemóvel de Sofia começou a vibrar com notificações. Um meme. A foto de David, grosseiramente manipulada, com legendas racistas e cruéis, comparando-o a um macaco e a troçar da sua arte da selva. Embaixo, a assinatura inconfundível do grupo de Ricardo. O meme espalhou-se como um incêndio pela rede social da escola. Em minutos estava em todo o lado. Quando David finalmente viu, o chão pareceu abrir-se sob os seus pés. Era uma humilhação pública, fria, calculada. Cada gosto, cada comentário jocoso era uma facada. Desta vez, não havia para onde fugir. A sua imagem, a sua identidade, estavam a ser profanadas à vista de todos. Desligou o telemóvel, o estômago a revirar. A ideia de voltar à escola no dia seguinte, de enfrentar aqueles olhares, aqueles sorrisos trocistas, era insuportável. Naquela noite, pela primeira vez, David pensou seriamente em desistir. Desistir do Infanta Isabel. Desistir do sonho de usar a sua arte para algo mais. Talvez Ricardo tivesse razão. Talvez ele fosse apenas lixo. Maria Alice encontrou-o no quarto, encolhido na cama, o caderno de desenhos esquecido no chão. A escuridão no quarto era quase palpável, mas não tão densa quanto a que emanava do seu filho. David, meu filho, o que se passa? A voz dela era um sussurro carregada de uma premonição que só as mães conhecem. David não conseguiu mais conter. As palavras saíram atropeladas, misturadas com soluços, contando tudo. Os insultos, os empurrões, os desenhos rasgados e agora o meme, a humilhação digital que o desnudara perante o mundo. Maria Alice ouviu em silêncio, o seu rosto uma máscara de dor e fúria contida. Quando ele terminou, ela abraçou-o com força, como se pudesse absorver toda a sua dor. E então ela falou, não com raiva explosiva, mas com uma calma que era ainda mais poderosa. Contou-lhe as suas próprias histórias. As vezes em que fora tratada como inferior por causa da sua cor, da sua origem, do seu trabalho. Contou-lhe como aprendera a engolir o orgulho para poder pôr comida na mesa, mas como nunca deixara que lhe roubassem a dignidade interior. Meu filho, disse ela, os olhos a brilhar com lágrimas não derramadas e uma força ancestral. Este mundo vai tentar vergar-te. Vai tentar dizer-te que não vales nada só por tua pele é como a noite e o teu cabelo como as nuvens de tempestade. Mas tu vales tudo, David. A tua arte, a tua alma, são tuas. Não deixes que um menino mimado e ignorante te roube isso. Nós não fugimos. Nós lutamos. As palavras da mãe foram como um bálsamo e um despertar. A vergonha começou a dar lugar a uma raiva justa, a uma determinação que ele não sabia que possuía. Não, ele não ia desistir, não ia dar a Ricardo essa vitória. Na manhã seguinte, David acordou com uma clareza que não sentia há muito tempo. O medo ainda estava lá, um nó frio no estômago, mas agora havia algo mais. Uma resolução. Sofia ligou-lhe logo cedo, a voz cheia de preocupação e indignação. David, eu vi. É horrível. Temos de fazer alguma coisa. O professor Antunes também entrou em contacto, oferecendo-se para o acompanhar à direção para fazer uma queixa formal. David agradeceu o apoio, mas na sua mente uma ideia diferente começava a tomar forma. Uma ideia que envolvia a sua única verdadeira arma. A sua arte. Passou o resto do dia trancado no quarto, não a esconder-se, mas a criar. Desenhou com uma intensidade febril, a dor e a raiva a fluírem pela ponta dos seus lápis, transformando-se em imagens de uma beleza crua e de uma força inegável. Desenhou o seu rosto, não como o meme o retratara, mas com a dignidade de um rei. Desenhou as mãos da sua mãe, símbolos de trabalho e resiliência. Desenhou as sombras do preconceito, mas também a luz da esperança. Desenhou a si mesmo não como vítima, mas como contador da sua própria história.
No dia seguinte, realizava-se no pátio coberto do liceu uma pequena feira de talentos, um evento anual geralmente morno, com algumas bandas desafinadas e demonstrações de habilidades duvidosas. Era o palco perfeito. Com a ajuda de Sofia, que mobilizara alguns amigos discretos, e do professor Antunes, que conseguira autorização para um projeto artístico surpresa, David chegou mais cedo. Em vez de um instrumento musical ou de um número de magia, trazia consigo grandes folhas de cartolina e fita adesiva. Enquanto os primeiros alunos começavam a chegar, David e os seus cúmplices improvisados começaram a montar a sua exposição. Nos painéis que normalmente anunciavam os horários dos testes e os resultados dos jogos, surgiram os seus desenhos. Eram grandes, impossíveis de ignorar. Um autorretrato em carvão, o olhar fixo e desafiador, a legenda "Eu sou". Ao lado, uma representação gráfica dos insultos que ouvira, as palavras transformadas em monstros grotescos. Noutro painel, a imagem estilizada do meme, mas com o rosto de David a quebrar as correntes da caricatura, emergindo com asas de anjo guerreiro. Havia desenhos que celebravam a cultura africana, cores vibrantes a explodir na monotonia da escola. E no centro, um desenho maior, uma mão negra e uma mão branca a segurarem juntas um lápis, desenhando um futuro diferente. O burburinho começou baixo, depois cresceu. Os alunos paravam, primeiro por curiosidade, depois por choque, alguns por desconforto, muitos por uma admiração silenciosa. Ricardo e o seu grupo chegaram, ruidosos como sempre, mas pararam abruptamente ao ver a exposição. O rosto de Ricardo passou da surpresa à fúria contida. "Que palhaçada é esta, Alves?" tentou ele, a voz a falhar um pouco, mas a sua arrogância habitual parecia diminuída perante a força visual daquelas imagens. David, de pé ao lado da sua obra, sentiu o coração a bater descompassado, mas manteve-se firme. O professor Antunes e Sofia estavam ao seu lado como escudos silenciosos. E então David falou. A sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força à medida que descrevia o significado de cada desenho, a dor por detrás de cada traço, a esperança em cada cor. Não acusou diretamente Ricardo pelo nome, mas a mensagem era clara. Falou sobre racismo, sobre bullying, sobre a importância de cada um ter o direito à sua identidade, à sua história. O silêncio no pátio era quase absoluto, quebrado apenas pela sua voz. Muitos olhos estavam fixos nele, alguns pela primeira vez verdadeiramente a vê-lo. A direção da escola, alertada pelo professor Antunes e pela comoção, não pôde ignorar o que estava a acontecer. A exposição de David tornou-se o tópico de conversa dominante. Houve reuniões, discussões acaloradas. Ricardo, confrontado com a evidência visual da sua crueldade e com o testemunho implícito de tantos que tinham visto os seus atos, foi finalmente chamado a prestar contas. O poder e a influência da sua família ainda tentaram abafar o caso, mas a visibilidade que David dera ao problema tornara isso difícil. Ricardo foi suspenso por 2 semanas. Foi-lhe imposta a participação em sessões de sensibilização para a diversidade, cuja eficácia imediata era duvidosa, mas que pelo menos enviavam uma mensagem. A sua aura de intocável sofreu um golpe. Alguns dos seus seguidores mais próximos começaram a distanciar-se, temendo a associação. A escola, sob pressão, prometeu implementar programas anti-bullying mais robustos e criar um espaço de diálogo sobre questões raciais. As mudanças seriam lentas, David sabia disso. O racismo não desapareceria com uma exposição de desenhos ou uma suspensão, mas algo mudara fundamentalmente dentro dele e talvez um pouco à sua volta. Nos dias que se seguiram, David sentiu um alívio imenso, como se um peso invisível lhe tivesse sido retirado dos ombros. Já não andava de cabeça baixa. Os olhares que recebia eram diferentes. Havia respeito, curiosidade e até admiração em alguns. Sofia tornou-se a sua amiga inseparável, a sua confidente. Outros alunos, antes distantes, aproximaram-se, partilhando as suas próprias histórias de exclusão ou simplesmente oferecendo uma palavra de apoio. O professor Antunes deu-lhe um canto permanente na sala de artes para ele trabalhar. A sua arte, antes um refúgio secreto, tornou-se a sua voz mais poderosa. Continuou a desenhar as suas experiências, as suas lutas, mas também as suas alegrias e esperanças. Começou a sonhar com um mural no seu bairro, um mural que contasse a história da sua comunidade, com todas as suas cores e a sua força. A luta, ele sabia, estava longe de terminar. Haveria outros Ricardos, outras formas de preconceito. Mas agora David Alves não estava mais sozinho. Tinha a sua arte, tinha os seus amigos e, mais importante, tinha encontrado a sua própria voz.
Uma voz que ecoava com a força tranquila de quem aprendera a transformar a dor em beleza e a injustiça em resistência. E isso percebeu ele, enquanto caminhava pelos corredores do Infanta Isabel, já não como uma sombra, mas como David, o artista, era uma vitória em si mesma.